Mestre Radesca, como é que você tá? Salve, salve, meu amigo Sérgio. E aí? Bom? Tudo na paz? Tá. Em primeiro lugar, é, 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 qual é a situação atual do Bourbon Street, Radesca? Como é que A estão as situação, coisas aí? como sempre, irresponsavelmente otimistas. Mas por enquanto você encerrou as atividades, é isso? Não, o Bourbon, sim, não encerrei as atividades. Encerrar quer dizer um fim, né? Na É, realidade, nós estamos temporariamente fechados, né? sim. Porque eu espero reabrir e, É, e se tiver a bênção de ter um patrocínio, abrir ainda melhor do que era. tá, vamos ter, vamos ter. É como eu escrevi hoje, né? Eu acho que o Bourbon Street, assim como Nova Orleans, também renascerá de uma grande tragédia, né? É, todos nós estamos mais ou menos numa grande tragédia, né? Sim. Ou seja, uma interrupção assim brusca, deixa eu acertar aqui essa câmera, uma interrupção assim brusca do, enfim, de atividades, né? Nós Sim. íamos numa reformulação de programação, muita coisa pensada, dois festivais pela proa, né? Que vão Uhum. acontecer. Sim. Então tudo vai acontecer, né? Sim. Apenas a gente precisa saber quando É, e em que circunstâncias também o público virá, né? sim. Mas a gente já passou por outras poucas e boas, né? Então, Sim. como eu disse, tem que ser otimista sempre. A É. situação, O eu acho Bourbon, que é o Bourbon difícil. fez o quê? O Bourbon fez 25 anos. O Bourbon já tem 26 anos. 26, completou 25 em dezembro do outro ano. Né? Sim. Nesse Dezembro de último dezembro 2018. fez 26. Não, dezembro de 2019, é isso? Dezembro de 2018. Né? 2018. É. 2019, agora completamos 26. Uhum. E Muito bem entrou. vividos. é, é, e lançou com o show do B.B. King, não foi? B.B. King tem um papel importantíssimo na história nossa, claro. Um papel para o Bourbon, para nós pessoalmente. É uma pessoa querida. Eu digo querida porque ainda fico lembrando de Bibi. Ele era assim, acabou sendo, ficamos amigos, né? O Bibi inaugurou a casa com quatro shows. É uma história interessantíssima, né? Porque a gente precisava inaugurar a casa com algum grande artista, né? E a lista é, era nada modesta. Ela era B.B. King, Ray Charles, Nina Simone, Aretha Franklin, Joe Cocker. Essa era a lista que a gente buscava para inaugurar a casa. E ficamos tentando vários, né? E como eu falava inglês um pouco melhor do que o meu sócio, era eu que fazia essas interlocuções. Então, um dia eu liguei para. Vamos falar que era uma época sem internet. Sim. Você conseguia algum telefone, endereço, você era passado assim como do drug dealer. Alguém passava assim, diz, olha, é para você isso aqui, né? E deram o telefone do escritório do B.B. King, eu liguei lá e dizendo, olha, nós vamos inaugurar o Bourbon Street Music Club. Where are you from? Bourbon Street Music Club. Hã? Tomei aquele, say it again. Fala de novo. Né? E, enfim, Bourbon Street Music Club, nós vamos inaugurar um clube aqui, queríamos saber se B.B. King pode. E ela, do lado de lá, disse, olha, era a Helena, depois viemos conhecê-la bem. Olha, o Bibi não faz shows em clubes, ele faz em grandes music halls, em grandes teatros, festivais. Então, infelizmente, não vai ser. Não, peraí, não desliga não. Nem se a gente quisesse comprar vários shows, assim, 3, 4, 5 shows. Aí, o senhor está falando sério? Bom, eu não sei quanto custa, mas eu estou falando sério, sim. E ela riu do lado de lá, e o fato dela rir do lado de lá começou uma conversa. Ela disse: olha, por sorte,
o B.B. King está indo para a América Latina agora, no final do ano. Só que um empresário do Chile comprou todos os shows. Eu posso dar o telefone, o senhor tenta conseguir alguma coisa. Tal. Muito obrigado, você foi muito simpática, aquela coisa toda. E deu lá um número de telefone. Aí liguei lá, em Santiago. Olá, que tal? Tal, B.B. King, um show. De onde habla? É Bourbon Street Music Club. Hã? Aquele é desanimador, né? E foi assim, foi a conversa. Aí, de novo, a mesma coisa. Olha, nós estamos com o show vendido para o empresário do Brasil. Se quiser. Então, me dá o telefone. Não podemos ainda porque não está concretizado. Nós estamos aguardando o fechamento, tal, fica com o telefone e tal. Bom, nós continuamos. Era uma boa possibilidade e continuamos a tentar outros nomes, né? A Rita Franklin não viajava de avião, como não viaja até hoje, né? Hoje não é mais, né? Agora, a última viagem que ela fez foi para o Caixão e... Pois é, ela não, só um parênteses, você lembra que a gente foi para Nova Orleans para vê-la, né? Ela ia ser a principal atração e ela deu forfé. E ela deu um cano no último 24 horas antes. E tadinha já se foi. Então, mas enfim, a nossa lista era essa, e não aconteceu nada. Uma semana depois, nos ligam do Chile e disseram: olha, nós não nos acertamos com o empresário, então nós estamos abrindo um leilão. Quem fizer a melhor oferta, leva. Bom, leilão. E qual é a base? Não, você faça a sua oferta com base nas suas expectativas. É uma coisa difícil de fazer. A gente chutou lá um valor, e o valor, vamos dizer, que fosse para um show, a gente disse, bom, nós não tínhamos dinheiro nem para um, né? Então, a gente pensou o seguinte: vamos juntar um dinheiro e vamos mandar uma oferta para 3 ou 4 shows, né? Se eles gostarem do nosso dinheiro, eles podem dizer isso, só compra um. Se o dinheiro fosse suficiente para 2, eles diziam que era para 2. Então, nós juntamos o dinheiro possível, que na nossa conta era um show e meio, sei lá, 2, né? E juntamos dinheiro assim. Hoje a gente chamaria de crowdfunding, mas na época a gente chamava de vaquinha. Nós fizemos ali um pequeno business plan, mostrando que se quem comprasse, quem entrasse nessa vaquinha já tinha garantido uma mesa e podia ganhar 15% ou perder 15%, né? Era mais ou menos essa a expectativa. E todos os amigos entraram. Então, a gente juntou um dinheiro, né, suficiente para fazer nossa oferta e mandamos a oferta, assim, meio bilhete de loteria, né? Porque sei lá com quem a gente estava concorrendo e tudo mais. E foi uma decepção porque não havia resposta. Passou uma semana, 8 dias, 10 dias, até que um dia nos ligam e dizem: vocês ganharam. Vocês vão fazer os 4 shows que vocês propuseram. Meu Deus do céu, que maravilha. Poxa, que ótimo, sensacional. Fomos ótimos, juntamos todo mundo que tinha tomado uma cervejada, todo mundo que tinha entrado com esse dinheiro. E pronto, começamos a nos preparar. E assim foi. Assim foi a inauguração. Como qualquer boa inauguração, foi aquela coisa, estava mais cheio do que... Você devia estar lá, né, Sérgio? Mais cheio do que a gente esperava. Mas, enfim, entre sedas e gravatas, que o negócio, o pessoal veio super arrumado para ver o B.B. King, aquilo meio compacto, né? O ar-condicionado resfolegando, o sistema de caixa dando defeito. Enfim, foi um sucesso. Esse é o resumo. Foi um sucesso, 4 noites de sequência. Na última noite, ele assinou para nós, a assinatura está até hoje lá no Bourbon, bem na entrada. Nós levamos um painel que tinha na entrada até o camarim para ele assinar, ele assinou, e assim foi. Mas o interessante dessa história, Sérgio, é assim: nós ganhamos o leilão, ficamos entusiasmados, como nós fomos bacanas, crowdfunding e tal, papapá. Anos depois, um amigo do empresário, o empresário era o Sid Seidenberg, sujeito fantástico,
é o inventor das guitarrinhas que jogava no fim do show. Ele fazia new press release, cada vez era de uma cor, era uma coisa interessante. Bom, o Sid Seidenberg, um amigo dele, nos confidenciou um dia que nós não ganhamos aquele leilão. Na realidade, a gente não ganhou o leilão e foi o B.B. King que escolheu, não sei quais eram as outras alternativas, escolheu inaugurar um pequeno clube, né? Essa história nunca foi confirmada e toda vez que eu entrava nesse assunto, ele desconversou. Mas conhecendo o Bibi e o jeito dele de tratar as pessoas do mais importante, ele tratava o humilde e o importante da mesma forma. Ele era um cara desprendido. Eu tenho a convicção de que ele escolheu mesmo podendo ter outros shows maiores, ou talvez até com mais dinheiro, mas ele quis inaugurar um pequeno clube. E isso é o B.B. King. Eu lembro dessa história, fico aqui arrepiado outra vez, porque ele era uma pessoa assim, uma pessoa que se tornou amiga. Eu tive a felicidade de fazer algumas viagens com ele, aliás, todas, né? Todas as que ele fez aqui no Brasil, todos os shows eu estive. E eu estou dizendo a felicidade de estar algumas vezes no ônibus com ele, né? Ele gostava de andar de ônibus porque, enfim, o negócio de avião, tinha que se preparar, tal, ele não gostava, tanto quanto possível, era de ônibus. Ele foi até Brasília, fazer show em Brasília, foi de ônibus. Imagina, preferiu ir de ônibus. Então, eram dois ônibus. Vocês têm, inclusive, a Lucila aí, né? Tinha uma réplica, né, da Lucila no Não, não uma réplica, é uma Lucille. A história dessa Lucille é o seguinte: quando ele fez 75 anos, nós, sócios, Luiz Fernando, Edmilson, Clóvis e eu, fomos convidados para ir ao aniversário dele. Quer dizer, o convite era assim, né? Tem que pegar um avião e ir. Eu passava... É um aniversário que era em Memphis, né? E lá nos hospedamos lá num hotel muito interessante, e que tem uns patinhos, fazem parte Big Body, não é? Isso, exatamente. É isso aí. Eles descem lá da cobertura, vêm fazer um show embaixo, os patinhos, depois sobe de elevador. Tal. Bom, e o show foi um show de homenagem com alguns dos maiores astros americanos, e aquela coisa bem como é nos Estados Unidos. O prefeito estava ali sentado como qualquer um, né? Não tinha... Estava tudo muito à vontade, e à noite tinha uma festa no próprio B.B. King Club. Aí, esse nosso querido Sid Seidenberg, uma certa altura, estava todo mundo ali, já tinha tomado umas, ele me chama de lado e diz assim: escuta, deixa eu te apresentar aqui, aqui é o presidente da Gibson. Então, eu e Luiz ali do lado, né? Então, ele disse: escuta, se vocês... Eu estou contando para eles que vocês vão fazer um show agora em dezembro. É verdade, vão fazer um show em dezembro. Ele pergunta se ele poderia pôr a marca dele nesse show, ele dá uma guitarra de presente para vocês. Eu disse: claro, com o maior prazer. E assim foi. A gente esqueceu dessa história, porque isso aqui, o aniversário foi em setembro, estamos lá por outubro, novembro, chegam 3 guitarras. Né? 3 guitarras que a ideia era... Ele escreveu que ele queria que fosse sorteada nos shows que iam ser em São Paulo e no Rio. Bom, nós cumprimos, e que a outra era para nós. Nós cumprimos isso, né? Essa guitarra que está no Bourbon, então, ele tocou no dia da apresentação dele, ele tocou, Kristen, né? Ele batizou ela no palco e depois ele assinou. E tem uma foto lá no Bourbon em que estamos nós, sócios, junto com ele, em troca desse presente, nós estamos dando, né, uma viola caipira para ele, uma viola ótima, mas é uma viola caipira para ele. E recebemos essa Lucille, que foi tocada, porque se tem muitas Lucille só assinadas, a nossa foi tocada e assinada. E assinada. Né? E, enfim, essa história de depois,
sorteamos a outra no dia do show, em São Paulo. No Rio, não acharam que lá era complicado, era o ATL Hall na época, acharam que era complicado, nós guardamos a terceira guitarra para alguma coisa boa. E no aniversário de 10 anos do Bourbon, nós fizemos uma coisa boa, nós fizemos um leilão dessa guitarra assinada para a Associação Cruz Verde, que é uma associação que nós ajudamos sempre. Eles cuidam de crianças com paralisia cerebral. Uhum. E nós fizemos. Né? E foi um sucesso o leilão. Foi uma disputa. Agora, desculpa te interromper, mas eu sempre digo que quando falam para mim, pô, artista tal dá trabalho, artista tal é chato, eu falei, o bom não dá trabalho, só os ruins. E você tem histórias com um ótimo, né, que é o Ray Charles, né, que era uma pessoa fantástica, mas também quando pisava no calo dele era terrível, não é isso? Olha, com o Ray, nós fizemos 15 shows com o Ray. Né? Foram três turnês, 15 shows, sempre passando pelo Bourbon. Né? Nunca tivemos um problema com o Ray. Né? O Joe Adams já era outra história. O Joe Adams era o empresário. O Joe Adams era o cara que apresentava ele, né? Isso, ele tinha aquela pompa meio Broadway de apresentar, mas estava Ray Charles, né? Então apresentava. E o Joe Adams era uma pessoa que ele podia explodir a qualquer momento, né? Ele podia explodir a qualquer momento. A gente, quando via que estava subindo a tensão ali, a gente não queria ficar perto porque podia ser com qualquer um. E ele estourava mesmo, né? Ele era assim, a formação militar, né? Depois, assim, tem histórias muitas do Joe Adams dele estourar, né? Mas, enfim, o Ray não. O Ray era numa boa. Eu acabei ficando bem próximo dele. Ele gostava de jogar xadrez e ninguém queria jogar xadrez com ele. Era cego, jogava xadrez. Ele aprendeu a jogar xadrez porque para aumentar a concentração, poder de concentração, quando ele se livrou da heroína. Né? E ele tinha um tabuleiro dele. Né? Ninguém da banda gostava de jogar, ou não sabia. Tal. Quando descobriu que eu jogava, a gente jogava no avião. Então, durante a viagem de avião, ou em qualquer outra oportunidade, a gente jogava uma partidinha. Imagina. Coisa que você não realiza, né? Não cai a ficha na hora de você estar jogando xadrez no tabuleiro do Ray Charles com ele no avião, né? E é interessantíssimo, né? Ele era um jogador, ele era super criativo. Nós tínhamos um nível mais ou menos igual a modo de dizer, eu enxergava, ele não, né? Eu tinha uma pequena vantagem. Mas ele põe aquela mão enorme em cima do tabuleiro. Hey, Edgar. Hey, Edgar, you wanna fuck me, baby? But I'm gonna fuck you. E punha lá a pedra. Ele era agressivo no jogo, tá muito interessante. Mas, enfim, o rei não tive problema nenhum com o rei. Com o Joe Adams, você tinha que correr dele, porque podia a qualquer momento. Como era também o caso da Nina Simone. Você tinha que sentir que ela estava numa boa. Né? A Nina Simone essa era mais perigosa. O rei não. O rei fez coisas muito legais e o último show fez uma coisa comigo muito legal. Né? Eu gostava do Hit the Road Jack e eu pedi para ele no último show, porque ele não tocava sempre. Eu pedi para ele no último show, que o último show que ele fez aqui, nessas turnês, foi no Bourbon. Eu disse, escuta, toca o Hit the Road. Disfarçou e tal. E ele não tocou. Ele não tocou, mas no bis ele começou a tocar e de lá ele disse, Edgar wants me to hit the road. Eu peguei a estrada. Era o último show. Então foi muito bacana. Mas enfim, Ray Charles sem problemas. Aliás, a grande maioria sem problemas. Né? É difícil. Tem duas histórias maravilhosas. Desculpa te interromper mais uma vez, mas tem duas histórias maravilhosas. Duas. Uma que eu presenciei e a outra que você me contou super emocionada. A que eu presenciei foi
quando o Brad Mehldau veio para o Bourbon pela primeira vez, ele pediu um piano Steinway que vocês alugaram, que era caríssimo, e naquela época podia se fumar nas casas noturnas, e ele ficava com aquele, brincando com aquele cigarro, e você querendo matar ele, falando, se ele queimar esse piano Steinway, eu tô ferrado. E a É segunda é a verdade. Diana Krall, cantando Garota de Ipanema, Assim, emocionadíssima, né? não, essa história da Diana Krall foi uma história. Nós, ele inaugurava uma série que a gente fazia, que chamava Diana Studio Jazz Nights. O Luiz Fernando tinha morrido 2 dias antes, né? Nós tínhamos ido para a O Argentina, eu e Fernando o é seu Herbert. cunhado, né? Nós tínhamos ido para a Argentina para ver como que era o show, não podia errar a produção. Sim. E lá na Argentina, nós chegamos para o show, é João Bosco que abria, depois era Diana Krall. Nós falando lá com os empresários lá, não, querendo dar um alô para a Diana Krall, estava uma coisa assim meio nos mantendo à distância, como quem estão esses caras e tal. Não, é que nós vamos fazer o show lá no Brasil. Ah, tá bom, vai. Depois de muito insistir, nos levaram lá na sala com ela. E aí eu disse, Diane, do you remember Bourbon Street Club? You played there, porque ela tinha tocado lá num free jazz no Bourbon, né? Uhum. A primeira vez que ela tinha tocado. Bourbon Street, Brasil. Brasil, e fez aquela reverência, assim, né? É. Na frente dos argentinos já tem aquele ciúme futbolístico. Mas na hora que ela fez isso, mudou o clima. Aí já ofereceram uma champanhe, o negócio ficou simpático e tudo mais. E nessa conversa ela perguntou, escuta, você acha que eu nunca toquei uma música brasileira para brasileiros. Você acha que eu devia fazer isso? Eu disse, eu acho com certeza. E ela fez, você estava aí no show, você estava no show, você se lembra que ela fez o show inteiro e não cantou nada. Mas no bis, sempre é no bis ela começou a cantar em inglês, né? The Boy from Ipanema, Goes Rock e tal. E a plateia começou a cantar, olha que coisa mais linda. E foi entrou aquilo num clima, ela se emocionou, chorou, a banda chorou, todo mundo chorou, foi uma coisa assim inacreditável. A casa estava absolutamente lotada e foi emocionante. Foi a primeira vez que a Diana Krall cantou uma música brasileira em solo brasileiro para brasileiro, né? Nós tivemos essa honra lá no Bourbon, né? Isso aí é uma das histórias que eu guardo. Você pergunta quais são as grandes histórias. Não tem uma, são 10, cada uma tem uma particularidade, né? Desde a primeira, que vive inaugurando a casa, né? Ray Charles, Nina Simone, Sharon Jones. Sharon Jones eu ponho nessa lista, porque... Mas antes conta do Brad, porque o Brad também era esquisito. O Brad é assim, tem uma foto no Bourbon, do Brad Mehldau, que representa muito como ele é, porque ele não gostava, ele não deixava tirar foto. Então, foi tirada uma foto na passagem de som, em que, de trás para frente, ou seja, ele está no piano, a casa atrás, fora de foco, está desarrumada, né? E ele está debruçado daquele jeito super introspectivo dele no piano, né? Não tinha cigarro, né? Tinha um introspectivo no piano. E essa foto representa muito como ele é. Ele é fabuloso. Ele talvez você esteja acompanhando, ele agora está tocando com um triozinho fraco. Tem o Brian Blade, ele no piano. Não, você estava falando da Sharon Jones, eu estava na Sharon Jones, que ela ficou 1h30, né? Foi o primeiro show dela no Brasil depois do câncer, né? Que infelizmente retornou e acabou por matar. Mas ela ficou 1h30 cumprimentando as pessoas. Ela era também uma figura especial. Nós conhecemos ela em New Orleans. Eu estava com você. Você estava, claro. Estava. Ela abrindo para o Dumpster Funk. Ela abria para o Dumpster Funk. Exatamente. Você se lembra que aquele camarim tinha uma nuvem de fumaça, né? uma nuvem de fumaça, que não era cigarro. Um cigarro dela, né? Que era bem pequeno. Né? E tinha lá um que se dizia que era isso, que era aquilo, que era empresário.
Bom, o fato é que gente, a gente perseguiu, eu pessoalmente persegui a Sharon Jones até conseguir marcar esse show, porque os caras não respondiam por e-mail e tudo mais. Numa viagem que eu tive que fazer a Nova York, né, eu falei, Célia, eu vou lá. E eu fui lá no Ela é sua escritório. esposa. Quem está acompanhando a conversa. Eu fui no escritório e tinha uma segurança, né? Mas o cara da segurança levantou, foi para o outro lado, eu apertei o botão do elevador e subi, entendeu? Era, era, era uma época assim, entre Natal e Ano Novo, uma coisa assim, estava meio É, feriado. Eu toquei a campainha, o cara entreabriu uma porta, assim, assustado, quem é que estava batendo, que não tinha sido avisado pela segurança. E aí eu pude deixar um telefone, disse, eu preciso muito falar, eu estou aqui na Nova York, eu preciso acertar isso. E acabamos contratando, tá certo? E foi muito bom. Um dos melhores shows da minha vida, tanto aqui, eu falo aqui, né, no Bourbon, como eu estou no escritório do Bourbon nesse momento. sim, estou vendo. Tanto, tanto aqui como em Paraty, no Festival de Paraty, que ela era um arraso. Ela Era jogava aquele sapato para o lado e é. ninguém segura, ninguém segura. Sensacional, Eu lembro uma que energia. eu assisti em Paraty, a convite de vocês, eu estava com meu filho, o Noel, e, e ele ficou magnetizado, ele nunca tinha visto a Sharon Jones, né? Acabou o show, ele falou, eu preciso beijar essa mulher, porque o que ela proporcionou para mim essa noite, é, é, eu raramente vou ter de novo, né? Não, era mesmo. É, Era de emocionar. Eu tenho uma foto com muito orgulho, né, em que ela está me dando um selinho com uma felicidade enorme, porque eu é, fui falar com ela depois do show e ela estava muito feliz. Lá em Paraty e no Público. sim. Estava muito feliz. Então, são histórias assim, são shows memoráveis. Né? Então, não preciso dizer que tem muitos, e muitos, e muitos, É. e muitos. Agora, uma coisa que eu sempre admirei no Bubble, nessa tua parceria com o Herbert Lucas, é que vocês conseguiram ah, pegar alguns artistas para trazer para o Bubble antes deles estourarem. Né? Trombone Assim, Shorty foi um deles. Né? como? O John Butte foi Ah, outro sim, deles. sim, sim. É, o Butte apresentou no Bourbon, anos depois participou da trilha do Tremé o Trombone Shorty virou, né? Depois que os Neville Brothers se aposentaram no Festival de Jazz Nova Orleans, o Trombone Shorty é o cara que fecha o Festival de Nova Orleans, o Galactic, né? Que vocês trouxeram e era depois virou, né? Apareceu naquele seriado Tremé e tal. Como é que funcionava isso? Como Não, é que isso. funcionava, não, funciona, né? Mas Ah, esse ano não funcionou. Inês Medalha está falando de Esperança Spalding também. Esperança Spalding foi vamos dizer, uma outra. Nós sempre tivemos muita sorte, muitas bênçãos, né? Sim, A começar dessa que eu contei do Bibi. Mas a Esperança Spalding veio, ela e o Roberto Fonseca, o Daniel, que era o empresário dos dois, empresário do Buena Vista Social Clube, ele lá em Barcelona, um brasileiro que mora em Barcelona, nessa época ele tinha esses artistas, tinha o mais importante, Buena Vista Social Clube. E ele estava novos artistas. Quem são novos artistas? Esperança Spalding e Roberto Fonseca. Aí é diz, um dá para monstro. pôr no Bourbon para a gente tocar? São dois jovens talentos, sensacionais. E nós fizemos dois numa noite. Então, os dois juntos e depois outro. E foi espetacular, Esperança Spalding, né? Que a gente sabe o talento dela, que Sim. veio depois a ganhar Grammy. Aliás, a gente sempre disse assim, olha, toque ou cante no Bourbon Street, que aí você vai ganhar um Grammy. Tem um histórico aqui, um histórico de Mas, carreira aqui. então, em Nova Orleans, como é que funciona? Então, Vocês têm Nova os Orleans. Então, informantes? Tem. sempre, há vários anos, bom, eu vou a Nova Orleans desde 1990, né? Antes de abrir o Bourbon, né?
com o Luiz Fernando. O Luiz Fernando foi o primeiro, foi a New Orleans, e meio a razão do Bourbon ter começado a existir, porque ele foi lá, se encantou com a cidade, queria trazer os artistas, e assim foi, né? O Luiz era casado com a irmã da Célia, minha mulher, com a Maria do Carmo, e por isso a gente se juntava e conversava. Nessa época, eu fiz carreira como executivo, e nessa época eu tinha uma empresa de consultoria, tinha lá uns 8, 10 clientes, mas aquela mania de conversar sobre tudo, né? Conversando com o Luiz, um assunto que sempre gostei, música, do outro lado do balcão, né? Era sócio do 150 Night Club, essas coisas, né? Sempre acompanhava, sempre gostava. A conversa prosperava, e um dia, às 5 horas da manhã, o Luiz Fernando e eu viramos sócios, e foi como começou o Bourbon. Mas Nova Orleans sempre teve no filme. Anos depois, porque o Herbert, que vai falar hoje, lá às 9 horas, ele vai contar do nosso encontro, como é que passamos a nos encontrar profissionalmente. Em Ribeirão Preto, nós fazendo um festival para arrecadar fundos para conseguir acabar o Bourbon Street. Essa é uma história que dá 1 hora de conversa, porque montamos um festival de blues, eram 2 artistas de blues andando pelo interior do estado de São Paulo, na época do Free Jazz, e patrocinado pela Free. Depois foram 114 contatos comerciais para fechar no fim com a própria Souza Cruz um patrocínio e tal, enfim. E nós estávamos em Ribeirão Preto, fazendo o show, Brian Lee, João do Vale Magui, e o Herbert estava fazendo o show de blues também, na mesma cidade, na mesma hora, né? Então, só que aí ele usava um cabelão, ele se conta. E aí nós nos conhecemos, né? E o Herbert sempre esteve por perto, até que um dia ele se tornou o diretor artístico de produção do Bourbon, né? O que é já 20 anos, 20 e poucos anos, né? Quase toda a história do Bourbon, né? Então, em Nova Orleans, depois de uma certa época, escureceu aí, não, né? Escureceu. Escureceu? Por que será? Sim. Eu encostei aqui na tela. Não sei como fazer isso. Tá, mas tudo bem, fica tranquilo. Não deu muito jeito aqui, não. Você está claro e eu não. Então, depois de alguns anos, eu passei toda vez passamos aí. Eu passei a que o Herbert fosse conosco. A primeira vez ele meio que foi quase que por conta dele, e depois passou aí todas as vezes, né? E aí o que acontece? Nova Orleans, que você foi lá algumas vezes, né, tem essa característica de ser muito intimista, de você estar muito perto dos artistas. Escureceu aqui, não sei por quê. Eu não sei porque Bom, devido a problemas técnicos, eu vou ficar aqui na penumbra, tá certo? Eu não sei o que tem que fazer aqui. Você sabe, não? O que faz não. Aqui para mim? Não sabe. Também não sei. Eu tinha que estar aí para ver o que era. Não, eu encostei na tela. Né? Sei. Encostei na tela. Fica mais para trás. Não resolve. Mas bom, então, em Nova Orleans você tem essa não, a gente está muito próximo dos músicos, como você sabe, né? Você já deu umas voltas lá, foi até comer uma coisa meio apimentada lá. Sim. O Herbert vai lembrar dessa história. Vai lembrar dessa passagem. E lá a gente vai de um bar para outro, de um lugar para outro. O Festival de New Orleans é para nós como uma feira de negócios, é como no sentido de que você vai conhecer muita gente, conhecer muitas pessoas, atualizar o conhecimento. Um dia típico no Festival de New Orleans anda-se por 12, 14, 16 shows. Não dá para ficar num só, tem que andar de um lugar para outro, né? Porque você quer ver muitas coisas, você quer se atualizar, saber
esse artista era bom, agora não é mais, e eu, puxa, esse outro ele estava começando, olha, está sensacional esse cara. E esse conhecimento, esse know-how, é que possibilita a gente trazer de lá sempre o melhor, aquilo que está despontando, sejam, ou então os consagrados, né? Ou então os consagrados. Então tem essas duas visões, tá certo? Então, New Isso que eu estou Orleans... falando para você, só eu estou falando para você ficar tocando na tela, para até ficar Hã? Como é que é? para você ficar tocando na tela. Agora deu o contrário. Agora inverteu. Opa, melhorou. Agora Isso, ficou em ordem. pronto. Você Mas chegou a então, ver a tela do meu computador, mas agora já o voltei. trombone short foi uma descoberta, né? Como é que o trombone short... Trombone short, a gente acompanha ele. Por que ele era o trombone short? Porque ele, desde moleque, com poucos, quando era garoto, né? Ele era aquele garoto que queria entrar no palco para tocar com os outros já famosos, tal, e todo mundo tinha uma simpatia por ele e deixava ele tocar. Assim, mas assim, ele, vamos dizer, 10 anos de idade, né? 12 anos de idade, até antes, acho. E aí, por isso que é o short. Ele não é nada short, ele já é bem grandinho. E aí, é assim que ele fez a fama dele e assim que ele aprendeu. E apesar de ser trombone short, ele é um trompetista de primeira linha. Ele toca as duas coisas. Então, ele, as primeiras vezes, ele veio algumas vezes. Ele veio como sideman de outras bandas. Ele veio acompanhando. Ele gostava e gosta de vir para o Brasil. Ele dá um tratamento especial. Hoje é o cara que encerra o Festival de New Orleans, é um cara que toca em Nova York, é um cara de carreira internacionalíssima, né? Mas temos vídeo dele tocando no Bourbon Street, no nosso Bourbon Street Fest, né? O Bourbon Street Fest trouxe alguns dos melhores artistas de New Orleans, né? A depender da verba, muitas vezes no mesmo tempo, vários deles no mesmo festival, né? Sim. Como sempre, é o problema de ter um patrocínio para poder... O Bourbon Street Fest tem 16 anos, né? A primeira edição do Bourbon Fest aconteceu para comemorar 10 anos do Bourbon. E era para ser uma vez só. E foi uma loucura total, porque num dia foi Parque de Ibirapuera, outro dia foi na rua, com brunch, com tudo misturado. Assim, um espírito de mutirão que a gente fez, teve que fazer aquilo, e a rua lotada, e choveu na rua. Foi uma decepção, né? Essa história é ótima, porque era a Marva Wright, né? Então, a Marva Wright estava lá, o empresário dela querendo negociar CD, enchendo o saco, é bom português. E aí estou negociando com ele, cai um toró, o público cheio, lotado a rua aqui no Bourbon. Eu digo aqui porque foi aqui na frente de onde eu estou. E aí, 40 minutos depois, esvaziou a rua, né? 40 minutos depois, como veio a chuva, era uma chuva de verão, pronto. Fomos ver como é que estava o palco, olha, daqui, dali, não sei o quê, só molhou umas cadeirinhas que estavam na frente, e a visão maravilhosa. Eu, olhando do palco, vi aquilo, as pessoas, não sei onde elas tinham se escondido, elas vendo, correndo para pegar lugar, e a rua encheu novamente, lotou, e foi um sucesso. Isso era porque era novembro, o nosso primeiro festival. A gente teve a brilhante ideia de fazer perto do Dia da Consciência Negra, que era para juntar uma coisa com a outra, mas tinha esse detalhe de que é uma época de chuva, né? Aí nós mudamos para setembro, depois para agosto, onde tem sido, toda vez que a gente consegue patrocínio em agosto. 2 anos atrás teve que voltar a dezembro, porque era quando a gente ia conseguir ter verba. Mas, enfim, falei demais. A gente falando de shows emocionantes, um dos shows mais emocionantes, né? Uma das presenças mais emocionantes foi o Allen Toussaint, né? Que era Puxa vida. Que é uma lenda de Nova Orleans. E ele era um cara de um comportamento nobre, né? Ele tinha uma altivez assim que eu achava fantástico. Ele era um lord, né? Ele era um lord. Assim. Eu acho que ele até gostava disso. Ele
tinha um Rolls Royce, né? Eu me lembro que o carro dele era um Rolls Royce, né? Mas não era um Rolls Royce assim. Eu acho que ele gostava mesmo desse carro, que era um Rolls, não era novo, nem também era uma. Ele cuidava dele, gostava, tal. Mas ele tinha uma postura e tinha uma simpatia. Ele tinha uma simpatia de todos os músicos. O próprio Bibi, no show dele, não sei se você estava em New Orleans nessa época, nesse show, ele foi ao show do Bibi, né? Ele foi ao show do Bibi e eles trocaram lá uns olhares e um respeito mútuo, tal. Mas e o show que a gente fez, os shows que a gente fez aqui no Brasil dele, tivemos a felicidade de poder fazê-lo, né? No Rio de Janeiro, fizemos lá no Rio Casagrande, fizemos aqui no Bourbon, fizemos na rua, né? no parque. Enfim, ele era assim de uma postura, não tinha tempo ruim, estava tudo sempre muito certo, tudo mais. Enfim, esse foi mais um grande artista que a gente teve a felicidade de fazer. Você escreveu sobre ele muito bacana, aliás. Sim. Mas você sabe que ele tem uma história no show que eu assisti no Bourbon que eu achei muito engraçado, assim, porque é lógico, isso não dá para controlar. Show tem gente que vai para assistir o show e tem gente que vai para bater papo, né? E tinha uma mocinha batendo papo lá o show inteiro e tal. E no final do show, como você deve lembrar, ele trazia umas lembrancinhas, né? E tal. Eu tenho um pandeirinho, né, autografado por ele. Aí essa moçoila que falou o show inteiro foi para frente do palco para pegar alguma coisa. Ele falou: não, você não assistiu meu show. Ele bateu delicadamente, é isso mesmo. Porque se é uma coisa que é irritante, é alguém que vai ao show e não assiste o show. De vez em quando acontece. Graças a Deus, a parte do público é legal. Mas, de vez em quando, você pega alguém que foi lá porque a amiga convidou, porque disseram que é legal, e fica conversando. Sim. E não presta. Se for jazz, então, ou se for uma coisa mais tranquila, eu não tenho dúvida, eu peço para ficar quieto. Eu, pessoalmente, às vezes. Agora, falando em presenças memoráveis do Bourbon, acho que poucos artistas, além dos que você citou, têm uma ligação tão profunda com o Bourbon quanto o John Pizzarelli, não? Não, o Pizza, que a gente chamou Pizza, né? O Pizzarelli. Ele, aliás, não fosse o Covid, ele estaria aqui, né? Estaria aqui a semana passada. Nós estávamos com ele contratado para vir, para participar do nosso Festival de Paraty, fazer show no Bourbon, e mais 2 ou 3 cidades, mais 2 ou 3 shows que estavam engatilhados. Então, estava uma turnê montada. O John, ele já veio aqui 12, 14 vezes, não perdi a conta, né? E esse é outro que virou amigo. Ele, fora ele ser um sujeito espetacular, né? Você pode ouvir, é um palhaço, ele adora ficar contando, fazendo graça. Ele, sim, fora do palco, ele poderia fazer stand-up tranquilamente, né? Tanto é que ele, naquele I Love Jersey Best, você imita todos os outros, vários, sim, artistas, ele mostra esse lado dele de stand-up, né? Mas o John é uma figura querido, agora está de barba, né, como você. Ah, é? E, enfim, nós vamos trazer ele de novo. Né? Vamos trazer ele inclusive perdeu o pai para o Covid, né? O Bucky Pizzarelli. O pai e a mãe uma semana depois. A mãe também? A mãe também. A mãe também foi em seguida. Você não tem nem o que dizer, né? Mandei uma mensagem para ele. Vai dizer o quê, né? Foi... Mas o John é um cara muito bom. Fora ser um músico fantástico, né? E os shows dele, os vários temas, que gosta de contar a história lá, o Paul McCartney, mas isso foi um ponto importante na carreira dele, mas os vários shows que ele já montou, seja de Beatles, seja Nat King Cole, e como ele faria esse ano, são shows muito cuidados. E ele, lá em Nova York, né,
ele é alguém que, quando a gente vai lá, eventualmente, ele faz questão de receber, de conversar, leva para comer uma massa, claro. Sim, claro. Ah, não tem você está falando do Pizza, eu acho que ele pega muito aquela coisa do entertainer, né? Sei lá, Ele é um... ele pegou do Frank Sinatra, vendo Frank Sinatra, ou vendo os grandes cantores americanos que tinham muito isso, né? O cara canta, ele conta uma piada, ele, é, é, ele encanta a plateia, né? Assim, ele entretém a plateia, né? Você deve lembrar, né? Fala, 3 caipirinhas, 100 É, camarões, frango grilado, a seguir. é, É isso é mesmo. que nem a Nina Simone, né? Aquele doce de pessoa que vocês pegaram. Como é que é? A Nina Simone, aquele doce de pessoa, ela e o John Pizzarelli, assim. Rapaz, ela não era uma má pessoa. Acontece que a história dela fez ela não ser uma pessoa sempre, Sim. né? Depois que ela se exilou na França, né? ela, ela ficou muito à base de remédio. Os empresários dela, a sensação que a gente tinha é que dava remédio para ela dormir, depois remédio para ela acordar. Então, Sim. fica muito normal, não que ela fosse normal antes, mas ela era uma pessoa que teve uma vida muito É, sofrida. Ela era ativista, ela apanhou, ela foi estuprada, esse disco dela ia tocar em alguma rádio lá do Sul e a Ku Klux Klan ia lá ameaçar a rádio quando não fazia é, coisa. Ela passou toda aquela época do movimento negro lutando, era amiga de Martin Luther King, e essa parte da história dela é uma coisa muito, muito tenaz, né? E muito que você tem que tirar o chapéu da capacidade dela lutar, né? sim. Depois da Martin Luther King, ela tinha um show que todos achavam que ela não iria, você deve saber essa história, e acharam que ela não iria. E ia ter uma gravação nesse show. A gravação foi feita, só que excluíram o que ela falou no começo. Anos depois, até era oportuno rever isso, por causa do momento que a gente está vivendo, de reconscientização, né, Black Lives Matter. Né? Eu acho que isso é uma coisa importante de estar na cabeça de todos nós e procurar esse discurso dela de novo, que é no começo do disco, né? Que é logo depois da morte de Martin Luther King. Então ela tem esse passado, né? Então todo mundo ali para ela é racista. Teve uma estava no hotel, ia ter lá uma press conference, né? Ia ter uma coletiva. Bom, ela mudou tudo, né? Tem uma sala que aconteceu, ela resolveu fazer na piscina e queria que todo mundo saísse da piscina, principalmente os que ela achava que eram racistas, tá certo? Então, mas você não consegue mover os hóspedes da piscina. Então foi feito lá a coletiva, entrou ela tinha um séquito de puxa-sacos que andavam com ela, tinham as custas dela, e ela respondeu as coisas. Tal. No fim da entrevista, o colega JB Medeiros perguntou para ela se é verdade que ela tinha dado um tiro num rapaz lá na França, perto da casa dela. E ela respondeu, yes, he was a racist. Não tem a menor dúvida. Então, ela não era nada, não irritasse. E os empresários que andavam com ela, né, eles se apanhavam muito. E eu os não, enfim. E tem muitas histórias. Né? A minha melhor história que você contou era do diretor musical musculoso. Rapaz, diretor musical. E bonitão que trouxe umas marcações de bolinha para tocar o teclado. Pediram, especificaram o tecladista, porque naquela época que não tinha um Motive, o Motive era um teclado absolutamente novo, e foi uma exigência que tinha que ser aquele Motive, porque o nosso tecladista só toca esse, só toca esse, só toca esse.
E tudo bem, nós fomos lá para a passagem de som. Era um rapaz simpático. E quando a gente viu, entendeu a situação, porque ele pôs lá a partitura dele, e a partitura dele era de bolinhas coloridas, tá certo? O diretor, não me lembrar o nome dele, ele mas enfim, ou seja, ele era o caso da Nina Simone, então ela ele tocava algum teclado, então colocaram ele na banda, ela colocou ele na banda. Ela gostava da coisa, ela gostava do sexo. Mas tem isso também, né? Tem um documentário com ela, ela também, ela era bipolar, né? Totalmente, mas tinha um pouco dessa coisa do remédio também, entendeu? Essa bipolaridade dela era exacerbada com os remédios. O nosso segurança motorista bilíngue, estudante de línguas e tudo mais, ele foi cooptado, foi para a França trabalhar para ela em todos os sentidos depois que terminou a turnê aqui no Brasil. Casa, comida e 3 milhões por mês, né? Diria o Didi Mocó, né? O outro nosso, o Murilo, que sempre fazia segurança para nós, esse resistiu às tentações delicadamente e tal. Mas ela gostava. Ela tinha uma mania engraçadíssima, que ela gostava de conversar com o dono do hotel, né? O dono do hotel. A primeira vez que ela estava aqui, ela estava no Meliá, que depois trocou de nome, né? Lá na Marginal, e ela queria falar com o dono, né? O dono não tinha. Então, nós improvisamos o dono, que era o gerente geral do hotel. E porque ela queria tirar uma foto com ele. Então, ela veio assim, vestida para a festa para tirar a foto com ele. E aí, o que ela fazia? Ela tinha uma fonte de renda paralela muito importante, que ela tinha uns santinhos, umas fotos dela, que ela assinava um dia. Tipo 10 anos. Então, ela fazia questão de trazer essas fotos, tirar foto com o cara, essas manias que ela foi juntando na carreira dela. Isso não está em nenhuma biografia dela, pode crer, viu? Tem muito. E não tinha, você fala de hotel, não tinha Cassandra Wilson também, que mandou trocar de hotel, porque o santo dela não gostava? Olha, eu amo a Cassandra Wilson, tá certo? Aliás, me dou bem com ela, né? Aqui no Bourbon, ela veio, me pegou para dançar, imagina, eu não sou um dançarino, ela estava ali divertindo e tal. A Cassandra é ótima, mas no Rio de Janeiro nós arrumamos para ela um hotel que ela era em Santa Teresa, que era um hotel super descolado, bacana e tal. E acontece que deu uma trave lá que quebrou o ar-condicionado do quarto dela. E ela não... tem essa coisa no outro hotel. Né? No outro hotel, foi aqui em São Paulo, não vou dizer qual é o hotel, mas ela chegou, olhou as esculturas, achou que aquilo não era do bem, né? Mudou de hotel, quis mudar de hotel. Aqui não funciona. E mudamos de hotel, amanhã 2 horas. O santo literalmente não bateu, né? Não bateu. E ela você talvez já tenha visto. Bom, eu acho, só para falar da Cassandra Wilson, eu sou fã de carteirinha da Cassandra. Sim. Eu coloco ela no mesmo altar, no mesmo pódio das maiores de todos os tempos, né? Temos Sarah Vaughan, temos Ella Fitzgerald, temos Billie Holiday. Mas a Cassandra, ela deu uma outra forma de interpretação, sim, né? Muito particular e que inovou. Então, será colocada daqui a alguns anos nesse mesmo patamar, porque ela é realmente extraordinária. Vem cá, Célia, só desculpa te cortar. A Célia, tua esposa, está falando para você cortar a história do relógio.
Com a história do relógio. A história do relógio é com a Nina Simone. Né? Então, é com a Nina Simone. Acontece... Bom, essa história foi... É o seguinte, nós tínhamos marcado o show da Nina Simone, foram 100 e tantos e-mails trocados até conseguir acertar a vinda dela da França, e vinha ela com o séquito dela e tudo mais, para fazer um show no Parque do Ibirapuera, na época era na Praça da Paz. Você podia fazer show na Praça da Paz, lotava lá. Né? O Ray Charles, nós pusemos lá 165 mil pessoas. Né? Nina Simone, 40 e tantas mil pessoas. B.B. King, 110 mil pessoas. Quando tinha o show da Praça da Paz, e a prefeitura patrocinava. Né? Junto, sempre tinha uma parte de patrocínio particular. Irmão. O fato é que nós tínhamos contratado, e os shows eram de manhã. Eram 11 horas, meio-dia, era sempre nesse horário, e aí depois terminava. Muito bom. Ela tinha, isso no ano de 2000, nós tínhamos marcado o show, era no Parque de Ibirapuera, e depois ela faria no Bourbon Street, no Via Funchal, enfim, tinha lá 2 dias de diferença de um show para outro, porque ela exigia 2 dias de descanso. Poxa vida, ficou tudo vendido, né? Vamos tentar mais um show no Bourbon, né? Então, fala com o empresário e diz, olha, como ela vai fazer o show de manhã no Parque de Ibirapuera, dá tempo para descansar o dia inteiro, mais um dia, depois pula dá para encaixar mais um show. Aí o cara diz, como de manhã? Ela não faz show de manhã em lugar nenhum. Ela só faz show à noite. Não, peraí. Não, escuta, está aqui no contrato. Diz, olha, pode estar no contrato. Não estou ligando porque está no contrato. Ela não fará show de manhã. Não fará show de manhã. Aliás, você está me lembrando do relógio, são 2 situações. Né? Então, e aí nós tivemos que falar com a prefeitura, era o Avelima, que estava lá na secretaria nessa época, o Machado Avelima, ele chamou o secretário, chamou o prefeito, enfim, nós conseguimos mudar o horário para de tarde. E tivemos que fazer uma pequena mudança, dizer para ela que ela ia tocar de noite. Só que o de noite era um pouco mais cedo. E por isso não podia ter nenhum relógio funcionando no horário certo. Foram 2 vezes os problemas. A gente conseguiu levá-la na conversa com a questão do relógio. A outra foi no Via Funchal, né? Que eu acho que era essa que você estava querendo se lembrar. A Célia que está lembrando. Na passagem de som, ela tinha essas manias. Mas quem é o promotor? O promotor era eu. Eu faço questão que você venha aqui na frente, antes do meu show, e leia para a plateia um texto. Tá? Mas eu não tenho voz boa, eu vou pedir para o Herbert, porque o Herbert tem uma voz mais nada. Não. É você que tem que ler, você é o promotor, e eu faço questão. Então, vamos ensaiar. Ela trouxe o texto. O texto era um poema do Leighton Hughes, um poema de um ativista da mesma época. Só um momentinho, a gente vai ter que parar só um momento, porque está acabando aqui, e a gente volta para a live. Entra depois. Pronto. Agora sim, estourou, rapaz, o nosso tempo. Bom, me conta, você teve que ler o poema. Tem muita história da Nina Simone. Essa teve uma coletiva de imprensa que ela queria levantar de qualquer jeito, e eu tive que ficar enrolando ela, mandar vir mais uma garrafa de champanhe. Garrafa de champanhe tem uma história interessantíssima, porque fazia parte do Haider, era champanhe cristal. O cristal custava uma fortuna, acho que custa até hoje. Né? Custava $260 na época, era um absurdo, mas tinha que ter uma para coletiva de imprensa, tinha que ter uma para passagem de som. E o que irritava mais é que ela tomava uma taça, aquele bando de gente que ela tinha junto, eram eles que tomavam, entendeu? Eu até consegui tomar um dia uma taça disso, não vai ficar só para eles. Não. Mas, enfim. Aí aconteceu uma história... um negócio que custa $260 a garrafa. Né? Pelo amor de Deus.
E esse dia, no hotel, ela queria levantar. Depois que ela tirou foto com o dono do hotel, aquele que eu mencionei, Sim. para ela estava tá bom, já estava bom. Não, mas está marcada para daqui uma. A imprensa estava maluca para entrevistá-la e já fazia dias que ela não acontecia a tal da coletiva. E de repente ela disse que faria. E de repente ela disse que ia embora. Ela estava vestida, como eu disse, a rigor para tirar foto com o dono do hotel. Ixi, peraí, Do travou um meu pouquinho. lado direito, eu estou contando histórias, eu conhecia bem a vida dela, e contando coisa engraçada. E ela, cada vez que ela dizia que queria ir embora, eu dizia, não, só faltam 10 minutos. Estava roubando no relógio. Na realidade, não era. O negócio estava esperando chegar a hora que tinha marcado com todo mundo. E não chegava, porque ainda faltava, assim, tipo, 40 minutos. E fui levando a conversa. Estava numa hora muito tensa, na hora que ela dizia, eu vou mesmo, quando eu tive a felicidade de ver entrar pela porta a TV Cultura, com câmera de televisão. E eu disse, TV is coming. Aí, essa foi a palavra mágica. Falou TV, ela se arrumou, penteou o cabelo, né? E aí ela foi ficando. Aí ela foi ficando e a coletiva deu certo. Ela tinha esse fetiche pela televisão também, né? Mas esse negócio, a história engraçada, aquela que você pediu para contar, então aconteceu no Via Funchal. Então eu tinha que ler um texto. Tá bom, então vamos fazer o ensaio geral. Então eu estou lá na plateia do Via Funchal, né? No palco, e ela diz, eu vou entrar por aqui e você está falando para o público. Aí eu comecei a ler, né? Meio virando para ela. Diz, não, fale para o público, nós estamos fazendo um ensaio completo. Tá bom. E eu comecei a ler. E tinha um texto, né? Era um texto, eu me lembro do sentido do texto, né? Falando que a deusa cega da justiça tinha a venda, não para não enxergar, era dos machucados que já tinha passado, enfim, era uma coisa criticando a justiça em relação aos negros, né? Vou até reler esse texto. E aí eu tinha que ler esse texto em inglês e português. Isso dava mais ou menos uns 2 minutos. Muito bom. Ela fez algumas exigências. Não podia ter comida, não podia ter cigarro. Então, nós combinamos, e estava no contrato, que nada disso podia acontecer. Ela queria... O show estava marcado para as 10 horas, mas ela queria que fosse às 9. E quer que seja às 9. Bom, de novo o relógio, a gente sumiu com todos os relógios e ela já estávamos no horário que ia ser o horário certo, o horário adequado, né? Então, que ela não ia esperar mais, ela não queria fazer o show às 10, ela queria fazer às 9. Só que às 9 virou às 10, né? Porque a gente atrasou. O público tinha que parar de comer 1 hora antes, parar de fumar 1 hora antes. Então, na hora que era para ser às 10 horas, para ela, eram 9. E ela resolveu que não, tá bom, vamos fazer o show às 10. Então, ela não ia entrar em campo, né? Ela não ia entrar em campo. Ela reverteu o jogo. E a grande questão é que aquela plateia foi ficando irritada, porque a plateia tem que esperar 1 hora a mais, né? Ele começou a roubar o tempo de novo, ao contrário, mas não podia ser de uma hora para outra. Foi indo. Ou seja, ela entrou em campo uns 45 minutos atrasado, 40, 45 minutos atrasado. E quem ia ter que entrar primeiro numa plateia irritada? Estava esperando a Nina Simone, né? Eu tinha que entrar lá e falar um poema de 2 minutos, né? Vamos jogar tomate aqui, né? Aí eu combinei com o Herbert, você me apresenta e avisa que a pedido da artista, será lido um breve texto de 1 minuto, né? Muito bom. E que logo em seguida começa o show. Então avisou, apagou as luzes, passou aquelas coisas todas para tirar a ansiedade, o público. E lá fui eu para frente, né? Eu li numa velocidade aceitável, mas quase aquela de propaganda eleitoral, quando chega no finzinho, que fala, não, eu li direitinho, né? E saí, e com vocês, Dr. Nina Simone, ela era doctor, né?
É. Vocês, Nina Simone, né? E eu consegui sair sem levar nenhum tomate, e o show foi espetacular e tudo mais. Mas o relógio com ela, agora eu estou fazendo, são 3 vezes que nós tivemos que enrolar ela com o negócio do relógio, porque ela mudava de opinião. Essa, essa, tem tantas histórias dela. É. Ela Tem que nadando, marcar outra. Vamos marcar outra. ela na Baía de Guanabara, nós fazendo. Bom, nós segregados na popa, ela na proa. É verdade, vocês fiquem para lá. Mas nós nos dávamos bem, nós nos dávamos bem. Tá bom, fica para outra, Sérgio. Foi um prazer. Tá. Não, olha, a Juliane Moretti está perguntando qual foi o artista que deu mais trabalho e qual foi o momento que você ficou mais tenso. Eu não posso negar um pedido de Juliane Moretti. Qual o momento que eu fiquei mais tenso? E o artista que deu mais trabalho? Eu acho que mais trabalho foi ela mesma, a Nina Simone. Nina. Porque ela deu trabalho desde os... Vale uma história inteira de como foi contratada a Nina Simone. Porque, numa época que não tinha internet, existia uma revistinha chamada Performance. Não era uma revistinha. Era um catálogo de empresários, de artistas e tudo mais, que aquilo e custava. Você tinha que comprar aquilo por, sei lá, $80, $100, sei lá, para te mandar a edição atualizada, por onde você conseguia falar com os artistas. Não tinha Nina Simone, mas tinha uma espécie de classificado nessa revista, lá, Nina Simone. Era um cara em Nashville, que se dizia empresário da Nina Simone. Um dia eu conto para você, mas foi a voz dele parecia assim, vindo da caverna, né? Malombrando no Apocalipse Now. Aquela voz. Coronel Curtis, né? A gente ficava imaginando o camarada, um senhor na penumbra, com no ambiente enfumaçado, falando. Não era. Era um garoto que ele era rouco de tanta maconha que ele fumava, tá certo? E ele tinha a fama Nashville para falar com o cara e para contratar. E fizemos a loucura de aceitar que ele era o cara, o empresário, e no fim deu certo. Pusemos dinheiro na conta dele, mandamos dinheiro daqui, e como um sinal, e deu o contrato. Depois veio lá o empresário local, aquela coisa toda. Sim. Isso é uma outra história. Ela é longa, mas vale a pena. E qual foi o momento mais tenso que você passou? Bom, momento mais tenso. Teve alguns, né? Lógico, o primeiro dia na casa, primeiro dia de inauguração, o primeiro festival, né? Quando choveu. Sim. Teve alguns momentos tensos também que valeram a pena, quando acabou a luz e a El Naim ia fazer um show. Aí deu aquele apagão na cidade de São Paulo. Né? Esse foi um dia que começou tenso nesse momento, foi a casa cheia, todo mundo para assistir show, mas deu muito certo, porque houve coisa do show business, houve um improviso. A Célia, minha mulher, foi buscar umas lanternas japonesas vermelhas, com LED por dentro. A Yael topou fazer o show acústico. Ela fez o show no piano e no violão, iluminada, tinha um cinegrafista desse que tem um facho de luz, tipo de casamento. Sim. Ele era o canhão de luz. E ela fez o show inteiro, fez 40 minutos acústica, enquanto vinha vindo o nosso gerador. Depois chegou o gerador, ela fez outro show de 40 minutos aí com eletricidade. A Inês e a Elizabeth estão lembrando do Katrina, né? O Katrina, é verdade. Esse foi um momento tenso. Esse foi um momento muito tenso, porque nós estávamos aqui no meio do festival. Nós tínhamos 30 e poucos artistas, músicos aqui, e eles vendo na televisão os seus bairros, as suas casas sendo inundadas, sem contato com os seus queridos, os seus parentes. E esses músicos, não teve um que deixou de tocar, não teve um que deixou de cantar. Gente que perdeu parente,
gente que, enfim, foi uma situação muito dramática. O João Botê só morreu chorando, não é isso? Nós com eles aqui, nós mantivemos os artistas aqui, tivemos colaboração de muita gente, mas mantivemos. Nós hospedamos eles alguns mais de uma semana. A American Airlines, eu tenho que citar a American Airlines porque ela foi sensacional. Todos eles tinham passagem de volta para New Orleans, mas New Orleans não tinha mais aeroporto. Então, cada um deu um destino que queria ir. Um queria ir para Charlotte, outro queria ir para Los Angeles, outro para Nova York. E eles foram acertando a vida de cada um dos músicos. Tinha gente que... Aqui, o Brasil sempre foi muito barato. Tinha gente que tinha gasto o último tostão no shopping, perto do Bourbon. Tinha lá uma moça, que é professora, que veio com o Davel Crawford. Ela não tinha dinheiro mais para nada. Não tinha mais emprego, não tinha mais a casa, não tinha nada, nem tinha conta bancária, né? Nós emprestamos dinheiro para ela, o Davel pediu, nós emprestamos dinheiro para ela, e depois o Davel acabou pagando. Enfim, foi uma ação de solidariedade. Lembra um pouco agora, eles lembram, agora na época do Covid, eles lembram do Katrina. E dizem, olha, vamos ser fortes, porque nós já passamos aqui alguns momentos. E lá não era o mundo inteiro, né? Era só New Orleans. E, enfim, esse foi um momento bem lembrado. Bem lembrado. Foi tenso também. Foi tenso, mas foi muito solidário. Deu esse prazer da solidariedade. Nós depois até fizemos um benefit. Fizemos lá um dia um artista, tal, mandamos uns caraminguás lá, porque nós tínhamos aqui na dentro. Mandamos uns caraminguás lá para New Orleans, para uma instituição de músicos. Mandamos para Offbeat, porque a Offbeat vivia de anúncio, estava fechado, e mandamos para a WWZ, que também é a rádio que depende do público. Damos um pouquinho para cada um, e foi o nosso gesto, né? E foi legal. Adesca, a gente vai chegar no final dessa entrevista. Eu queria agradecer muito a você, aliás, muito ao Bourbon, que acho que é o lugar onde eu mais me sinto bem-vindo, né, em termos de show. Sempre fui muito bem recebido. Queria dedicar a entrevista de hoje para Inês Medalha e Maria Inês, que são dois anjos que Olha, a gente tem. Eu estou muito feliz de você mencionar, porque eu ia mencionar. Porque o Bourbon Street, a história dele é feita de muitas pessoas. O Herbert, que você vai entrevistar daqui a pouco, a Inês, né, a Maria Inês, e tantos outros, como o Robertinho Galani, toda a turma. Eu vou começar a citar, eu vou lembrar de todos eles, eu vou esquecer de algum, mas sempre foi um espírito de família e de mutirão, não tem tempo ruim, seja no Bourbon, seja nos festivais, todos eles. Então, eu fico muito feliz de você estar fazendo essa justa homenagem, né? Porque é uma construção, começou, não posso esquecer do Luiz Fernando, né? Luiz Fernando, que deu o pontapé inicial, teve a ideia primeira de fazer o Bourbon, né? Que nós começamos, ele e eu no primeiro momento, depois foram juntando o Edmilson, o Clóvis, que eu tenho que mencionar também. Enfim, tem uma lista grande, mas é muito bem mencionada as Ineses. Adesca, muito obrigado. O Bourbon, assim como Nova Orleans, vai se reerguer. E, para quem está acompanhando essa live, às 21 horas, a gente tem Herbert Lucas e suas inacreditáveis histórias. Será que a gente conta a história da pomada para assadura? Não, ele não vai contar essa história. Não vai. Essa só em box, quem quiser saber, né? É verdade. Olha, é uma delícia ficar falando, contando essas histórias todas. Dá para falar alguma coisa como uma semana sem parar, tá certo? Porque sim, lógico. Cada capítulo, cada pessoa, são 26 anos, né? Desde a ideia, a construção, nós ficamos 4 anos construindo, enfim, tudo que passamos. Essa primeira excursão, que foi um batismo de fogo em 91, para juntar dinheiro. Enfim, até o último show que a gente fez. Mas faremos novos. Tá bom. Isso aí. Obrigado, Adesca.
Um beijão. Se Um cuida. beijão para você, muito obrigado. E patrocinadores que nos ouçam, por favor, vamos patrocinar.